Estamos aqui nos encontrando hoje para dar continuidade ao nosso podcast, com mais esse episódio que hoje falaremos sobre empresa familiar, aqui com a presença do João Cassiano Oyarzabal, presidente fundador da SKO, e que vai nos trazer contribuições sobre a participação, né, das consultorias e do serviço de psicologia organizacional e outras consultorias que costuma utilizar, sabendo que, né, 90% das empresas no Brasil, privadas, são familiares. Então, uma em cada 10 é empresa familiar. E sabemos também que a sucessão, que é um dos pilares da manutenção da empresa, é muito difícil. E que apenas, 30% chegam à segunda geração, 15% à terceira e 3% com muita sorte à quarta. Então imagina que tu já estás ali na linha sucessória de segunda geração, né? Já tem os descendentes agora para a terceira, e a gente conta com a tua colaboração hoje para dizer como é que tu vai fazer para chegar lá. Por outro lado, também eu gostaria de dizer que já os vários episódios que passaram, a gente tem contribuído com o nosso conhecimento para quem nos assista, né? Participar conosco, aceitamos também sugestões e trazemos, claro, a nossa linha de frente aqui, que são as nossas parceiras, né? Marla e Elis, que vão se apresentar, e depois vou passar a palavra para ti, João, que se eu não te apresentar também. Okay. Né? Então, quando nós falamos de psicologia organizacional, nesse primeiro momento, que a gente está começando agora o nosso podcast em 2026, era um projeto muito antigo, mas a partir de agora ele deve dar sequência, né? Com muitos outros capítulos ou episódios, e a gente quer que isso vá mais longe, que não fique só conosco e com os nossos clientes, apesar de nós ter muitos, né? Mas a tua contribuição é fundamental, João Cassiano, e a de vocês também, para que esse nosso propósito se concretize e se mantenha. E aí a gente fala de perenizar, né? Uma empresa familiar, para ser perene, ela precisa passar de 4 gerações, né? E é uma responsabilidade grande. E o IDG já está caminhando, né? Não é a sucessão familiar, mas de profissionais, né? Que a gente costuma dizer que a durabilidade e a manutenção de determinados negócios depende de quem está contigo. Então, às vezes, a família não se conecta na posição de sócio ou participante, mas os que estão contigo se formam como uma grande família. Então, hoje nós vamos falar sobre isso aqui. E a Marla também vai participar, porque, né, é conhecido do João Cassiano, projetos que nós fizemos juntos, ela participou. E eu gostaria, então, de passar a palavra para as meninas, né? Eu vou falar de meninas, porque eu sou vovó aqui, né? Então, para que elas se apresentem mais uma vez, já estiveram em outros episódios, mas assim, reforçando a presença de vocês e o que vocês fazem, né? E até o que farão, né? Dentro das perspectivas. Com certeza. Também. Então, mais uma vez, obrigada pela troca, pela participação, pela oportunidade de poder conversar aqui com vocês, trazer um pouquinho das nossas experiências também, poder ouvir o João Cassiano, né? Como a Zeila falou, eu acompanhei alguns projetos junto com o IDG, junto com a Zeila, mas poder ouvir também, né, com relação a o nosso papel, o nosso trabalho dentro da psicologia organizacional, a importância disso para auxiliar, né, nessa expectativa, né, nessa projeção da empresa e como a gente pode ainda melhorar esse trabalho que a gente acaba executando. E muitas vezes esse é um tema que nos gera muita cuidado, muita atenção, porque nós sabemos, e a Zeila nos ensinou desde sempre, né? Quando a gente fala de empresa familiar, a gente está lidando, além de lidar com pessoas, que é o nosso principal, nós estamos lidando com famílias, que é outro ponto extremamente importante. Então, é um prazer, né? Vamos trocar, trazer um pouquinho dos nossos questionamentos também, para entender um pouco mais e poder sair daqui, acho que sempre nessas trocas a gente sai aprendendo bastante, não? Então é um prazer. Então, tudo bem, gente? Mais uma vez, então, realmente aqui nessa mesa, né, cheia de tantos talentos, tantos conhecimentos, né? Muito bom estar aqui com vocês, né, com o João Cassiano, com o IDG, né, com a Marla e a
Zeila. Mais um momento realmente também de aprendizado, de trocas, né? E cada vez que a gente troca, e mesmo falando das experiências que a gente tem, a gente está aprendendo, né? Esse é o nosso propósito sempre, né? De estar em constante aprendizado. Eu sou psicóloga consultora, né? Formada no IDG. Também trabalho com empresas familiares, né? E também acompanhando momentos de sucessão. Então, realmente é uma oportunidade muito maravilhosa poder estar aqui com vocês. A gente está trocando mais um pouquinho sobre isso. Obrigada pelo convite mais uma vez. Então, Doutora Zeila, Marla, doutora Elisângela, em primeiro lugar, quero dar boa noite a todos que estão nos assistindo hoje. boa noite para nós aqui, É. para todos que estão nos assistindo. E para mim é um grande prazer estar aqui presente, né, na presença de vocês, para falar um pouquinho, né, da nossa experiência com a IDG. Né? A doutora Zita está de parabéns por ter criado essa empresa, por ter mostrado para nós o outro lado que existe, né? Não só a parte comercial, a parte de trabalho, de relação pai e filho, mas também de empresários em relação às suas famílias, tá? Que é muito importante. E isso nos abriu um caminho maravilhoso e que vamos ter a oportunidade nesse momento de discutir um pouco sobre esse assunto e conversar sobre a questão da SKO em si, né? Como é que nós vimos a presença da IDG dentro do nosso escritório? Então, fazendo uma retomada, né, João Cassiano? A gente já se conhecia muito antes de ter feito essa parceria. Todos aqui sabem que eu trabalho com clínica e organizacional. Então, nossa relação partiu do encaminhamento do médico, da esposa do João Cassiano, para me procurar. Fomos muito bem sucedidos naquela intervenção pela qual ela foi encaminhada, né? E a nossa relação se estabeleceu a partir dali. Eu preciso contar uma história, né? Com certeza. A Vera levou tempo para convencer o João Cassiano que precisava contratar uma consultoria. Mas ela não desistiu. E depois que nós começamos o nosso trabalho, a gente nunca mais se separou, né? Nunca mais. Isso é uma relação, como diz assim, perene, duradoura, que não vai acabar. O nosso contrato de trabalho pode acabar, mas a nossa convivência, a nossa experiência, o nosso relacionamento, esse veio para ficar, né? Com certeza. E dentro dessas circunstâncias, e agora aproveitando que a Marla está aqui, que tu também está tendo experiência com empresas familiares, eu vou pedir que vocês façam também questionamentos para o João Cassiano, porque a gente recriou a SKO, né? É verdade. A gente recriou a SKO. E pensando assim, fazendo uma volta no tempo, eu nunca vou esquecer a primeira reunião que nós definimos que nós seríamos parceiros de consultoria. Onde o João Cassiano fez, não é, o mapa do que seria a SKO daí para frente, ou não seria. Lembra disso? Me lembro. Não é? Aqui está o nosso futuro. O meu, a minha aposentadoria, da minha esposa e dos meus filhos. Ou abraçamos juntos, ou paramos por aqui. Verdade. É bem isso mesmo. É isso que aconteceu. E abraçamos juntos. Estamos juntos. Até interessante, né? Essa questão, né? Da Vera, né, da aproximação da Vera, toda aquela situação que houve e tal. Um dia a Vera chegou para mim assim, quem sabe tu vai conversa com a doutora Zeila, tá? Né? Quem sabe bate um papo, né? Tava muito trabalho, todo. Eu olhei para ela, não esqueço, meio-dia na mesa, eu disse, por que tá achando que eu tô louco para procurar uma psicóloga? Eu não preciso de psicólogo, eu acho que o psicólogo não precisa entrar na minha vida. Foi a primeira impressão, até porque até então nunca tinha ainda uma relação, né, na questão de psicologias, etc. Nem entendia muito bem o que o psicólogo podia fazer na nossa vida, né, o que eu podia modificar na nossa vida. Mas por insistência da Vera, eu acabei conhecendo a doutora Zeila e ali foi a mudança de tudo, né? Ali eu senti o trabalho que vocês fazem, como vocês mexe realmente com a cabeça de cada um de nós. Nós achamos que estávamos numa linha muito certa na vida e a gente começou a ver que a visão é outra, né? Então foi ali que inicialmente, depois daquele papo que nós tivemos, daquela conversa que nós tivemos, houve uma grande mudança. E a partir dali, obviamente que a IDG começou a entrar forte dentro da nossa vida, do escritório, né? E houve essa grande mudança, né? Então... bastante interessante te ouvir já começando a falar justamente sobre isso,
né? Agora, até durante essa semana, eu tive uma fala com pessoas que estão em formação, iniciando formação em psicologia, para falar justamente, né? Como é que eu consigo fazer a triangulação entre psicologia clínica, psicologia organizacional, trabalho, saúde do trabalhador. E a fala passa muito por isso, justamente, né? Por esse cuidado que nós temos que ter dentro da psicologia para conseguir chegar e explicar de fato. E como poder mostrar para as pessoas que não é só na vida delas, assim como no contexto como um todo. E a psicologia organizacional, ela traz muito disso, né? Mas nós entendemos o quanto a gente precisa reforçar, o quanto a gente precisa explicar, o quanto ainda, João Cassiano, as pessoas acham que a psicologia é para quem tá louco, né? E esse termo eu acabo dizendo, e o que é isso, né? O que é estar louco, né? Se a gente começar, a gente não vai nem entrar nessa discussão, porque senão nós vamos longe, né? Mas é exatamente por isso, né? O que a gente pode fazer de melhor para a nossa vida individualmente, o autocuidado que cada um de nós tem que ter, né? Assim como gestor, assim como, né, a pessoa que fundou a empresa, que tem os seus sonhos, seus próprios sonhos, e que muitas vezes tem que abrir mão deles em prol do contexto, né? Então, acho que até a primeira pergunta que eu já ia te fazer era sobre o impacto, né? Como é que é a questão da psicologia, como é que entrou, e tu já nos responde, né? Porque é justamente isso que a gente percebe. A gente precisa ainda, nas empresas, desmistificar um pouco o trabalho e mostrar aonde a gente pode chegar, o que a gente vai fazer. Porque a gente sabe que mexe, mobiliza, e as pessoas têm que estar dispostas a se mobilizar. Perfeito. E sabe que quando conversamos com a doutora Zeila, demonstramos a nossa família, que é uma família um pouco diferenciada, né, doutora Zeila? Por que eu falo isso? Tá? Porque eu tenho 2 filhos que trabalham comigo do primeiro casamento, tenho a minha segunda esposa, que é a Vera, trabalha comigo, e tenho os 2 filhos do segundo casamento. Então, todas as pessoas trabalham no mesmo ambiente, né? Todas elas trazendo os seus problemas, né? Os seus traumas, né? A sua vida. E eu não, quando comecei a trabalhar sem ajuda da IDG, eu não tinha a ideia, né, do que poderia acontecer no futuro, com todo essas diversas ideias, diversos sentimentos, diversas situações, né? Mas graças à IDG, graças à doutora Zeila, conversando, conhecendo todos hoje, a doutora Zeila é a parte principal. Qualquer um tem qualquer problema, eu vou lá conversar com a doutora Zeila. Muitas vezes diz, quem sabe, tu vai lá e conversa com a doutora Zeila, né? E a confiança de todos que tem em cima da doutora Zeila é muito forte, né? Quando eu falo da doutora Zeila, eu falo IDG também, da Marla, que atendeu bastante tempo, o nosso pessoal também, né? No início de tudo. Então, isso aí realmente abriu nossos caminhos, né? Abriu a mente de todos nós, né? O importante é todos nós sermos felizes, acima de tudo. E com a felicidade, com a cabeça, né, no lugar, nós vamos alcançar o sucesso. E graças a Deus estamos conseguindo, né, doutora Zeila, devagarinho alcançar os nossos objetivos, né? Não digo sucesso, mas os objetivos que nós colocamos na vida. E hoje a escola realmente, antes da IDG era uma coisa, e depois a IDG ela começou a construir outras situações, né? E cada dia a gente constrói mais situações que vão acontecendo, né? E hoje, João Cassiano, com a qualificação que vocês têm, com a tua família que se desenvolveu, se criou lá dentro, por exemplo, quando nós começamos, só como exemplo, tu tinha o teu filho mais velho que era já preparado para marcas, mas o teu segundo filho não sabia nem o que queria, né? E hoje ele dá para se considerar uma referência em patentes. Sim. Mas nesse período, o que ele fez? Ele terminou a administração e ele fez engenharia. A Jéssica, tua filha que está na área internacional, ela terminou o direito, fez o mestrado e está se preparando para um doutorado, já escreveu um livro. Quer dizer, os teus filhos foram se qualificando. O teu grupo se torna uma referência no momento em que há um investimento e um estímulo para que continue se formando. Não deixando de falar no Diego também, que representa a empresa em várias entidades, já representou. E a presença de vocês em grandes eventos internacionais e nacionais. Sim, como presidente, como vice-presidente do INPI.
depois tu cita, porque eu posso dizer alguma coisa que não é, né? Em quantos espaços tu circulaste para que a tua empresa fosse hoje a referência que ela é. E nós sabemos que ela é uma das melhores do Sul e provavelmente uma das melhores do Brasil. Né? Como é que tu fez assim para chegar lá? Na verdade, a SKO tem 46 anos, está fazendo agora dia 30 de junho, 46 anos de atividades. Eu não queria lá. 46 anos de atividades, tá? Nesses 46 anos houve muitas modificações, tá? Mas uma pessoa que ajudou muito nisso aí, que modificou, até deu exemplos por isso, foi a Vera, tá? A atual, minha esposa, há 41 anos. Eu fui casado 5 anos com a primeira esposa, estou há 41 anos, 40 anos com a Vera, tá? Então, ela realmente ela mudou bastante, né? O sentido todo. Porque a escala tem 46 anos, imagina, então, a vivência dessa. E a Vera estudou Direito, né? Já começou a trabalhar comigo, ela estudou Direito para aprender bem a nossa atividade, tá? E isso levou de exemplo aos outros filhos também estudarem Direito, inclusive os filhos da minha primeira esposa, né? Que é o Diego e o Rafael, principalmente o Diego, né? Pegou esses exemplos, começou a estudar Direito também para se aperfeiçoar. Depois o Rafael, né? Quando ela explicou, que é o meu outro filho, que fez administração de empresas, né? Aí viajou, foi para a Austrália, ficou 2 anos fora, voltou, tá? Até tem uma história bem interessante nessa aí que a doutora Zélia participou. Ele voltou e quis voltar a trabalhar conosco, tá? Comigo trabalhou um tempo, saiu, voltou e pediu para voltar, tá? Aí eu disse, não, tudo bem. O que tu quer fazer? Ele não tinha ideia ainda, conversando com ela direcionou ele para aquilo que realmente hoje ele é uma pessoa profissionalmente muito capaz naquilo que fez, que é a área de patentes, né? E o que as patentes fazem? Faz as proteções de produtos, né? Todos os produtos novos que lançaram no mercado têm uma patente, né? Tem uma proteção. E o Rafael se aperfeiçoou nessa questão do desenvolvimento desses produtos, tá? Dos relatórios, das proteções, tá? Que é muito importante. Foi um direcionamento de carreira, né? Então, no direcionamento. Então, ele se formou em engenharia para aprender mais ainda como explicar situações, né? E, obviamente, a Jéssica também tirou Direito, o Casseninho também tirou Direito, também. Todos eles se especializando nessa área, tá? Todos eles procuraram não só ter conhecimento, se informar, ter uma boa formação, mas também trabalhar em prol da SKO para ela crescer, né? Com exceção de um que a gente sabe. Não, isso aí é normal, né? Isso aí é normal nas famílias, quando tem 4 filhos, 3 filhos, 2 filhos, que um ou outro queira fazer carreira solo. Até para se testar e para se comprovar perante o grupo que ele pode sozinho. E isso aí é normal, acontece com muita frequência e está tudo bem. Né? Sabe que isso aí é uma coisa bem interessante, tá? Porque nós estamos falando do meu filho mais novo, Cassianinho, e ele resolveu trabalhar sozinho, trabalhar uma concorrência entre nós, tá? Se não fosse aquele trabalho da IDG lá no início, mostrar para nós, a nossa cabeça, como nós temos que agir, de que forma nós agir, talvez eu agisse com ele diferente que eu hoje nós trabalhamos, tá? Porque não só eu, toda a família, né? A família vai ficar contra ele, inimigo dele, por ele ter uma concorrência, muito pelo contrário, abraçou ele. Né? Abraçou ele, não vimos, não olhamos para ele como um concorrente, olhamos para ele um filho que está tentando fazer alguma coisa sozinho e a gente sempre está preocupado que ele consiga realmente crescer. Tá? E no fim acabou não sendo nenhum concorrente, né? Ele trabalha, a atividade dele, faz aquilo que ele pensava em fazer dentro da empresa, não era a ideia nossa, era uma ideia que ele tinha própria, nós fortalecemos ele para ele estar trabalhando. Então ele é hoje, né? Nosso filho está trabalhando em outra atividade, não existe nenhuma animosidade nenhuma, né? Se fosse antes de nós termos o conhecimento, essa capacidade de ter um entendimento, né? Como é que vamos agir com situações dessa, volto de novo a doutora Zélia, também Marla, né? Trabalhou muito com ele sobre isso, né? Conosco sobre essa questão, nós aceitamos ele de uma forma diferente, tá? Nós vamos aceitando. Tá? A leitura que foi feita, né? A leitura foi feita um pouco diferente. Aí entra o trabalho psicólogo, né? Perfeito. Isso que eu estou falando dos teus alunos lá. Entra o trabalho psicólogo. A importância que o psicólogo pode ter em umas horas dessas, né? Exato. E vem revolta, vem ódio, vem raiva, vem tudo ao mesmo tempo, né? Quando a gente não está preparado. Quando a gente está preparado para esse tipo de situações,
a visão é outra. É, porque justamente nesse caso, até como eu acompanhei um período, né? Mas é muito do trabalho que a gente tem interno de entender o que é meu e o que é do outro, e que a gente trabalha no dia a dia constantemente. Uhum. E lidar com uma gestão por si só já exige isso. Isso. Uhum. Lidar com uma gestão com os filhos, com envolvimento afetivo, do mais potente que existe, que a gente deposita de alguma forma expectativa, e a gente tem que lidar com as próprias frustrações também, né? Tanto do negócio quanto do... Então, poder fazer essa leitura, respeitar a necessidade do outro, aí que eu entendo bem, né? Quando tu coloca assim, até por ter acompanhado o como é delicado esse processo e como a gente tem que ter cuidado, carinho para lidar, entender que muitas vezes pode ser que te desagrade algumas questões, mas aí tu vai trabalhar contigo para entender. Né? O que isso está refletindo e como que a gente vai lidar. E que bom, né? É muito legal ouvir isso, né, Zeila? Que o desfecho todo mundo abraçou. Porque desde o início, o que se percebia é que tu criou uma ideia, veio junto com outras parcerias e tudo mais, mas criou o teu próprio sonho, né? Tu fez crescer, fez ele criar uma formatação. E sonhou para todos. Então, essa expectativa e abrindo espaço, aí um vai para a Austrália, como tu mesmo disse, aí tem muita história, com certeza tem, né? Idas e vindas, a vida de cada um em paralelo. E aí quer se recolocar e se abre outro espaço, possibilidades. Hoje eu recebo e digo assim, até no consultório, muitas vezes, pessoas, não, eu não quero nem pensar em seguir a área do meu pai e da minha mãe, Deus o livre, né? E aí de 4, tem 3 direto e um que... direto também, né? Acaba trabalhando e seguindo, aquilo que tu faz com tanta propriedade, com tanto carinho, né? Tanto tu quanto a Vera, né? E toda a formatação de vocês. Então, eu vejo muito nisso, assim, quando a gente coloca essa trabalho que eu ontem, né? Falei até para esses estudantes, né? Que é muito além do que só o trabalho do psicólogo de estar escutando ali. A gente precisa ter um entendimento muito maior para conseguir entender e respeitar a individualidade de cada um para poder realmente colaborar. Sabe que o nosso pessoal, né, nossos parceiros, concorrentes da nossa área, tá? Eles nos vê com uns olhos um pouco diferentes, todos, não só do Brasil, como também do exterior, nos vê com um formato diferente de família, né? De família empresária, de família que luta pelas mesmas situações, tá? E o importante é que todos eles se consideram irmãos como fosse da mesma mãe e do mesmo pai. Tá? Do mesmo pai, com certeza, né? Mas com a mesma mãe, tá? Obviamente que isso aí, teve pessoas que, de uma forma ou de outra, tiveram muita influência. A Vera foi uma que teve uma influência muito grande nisso, né? Muito grande mesmo. Eu sempre falo isso para ela, porque ela abraçou todos. Né? Porque a gente sabe, famílias com primeira mulher, segunda família, né? Tem isso aí. Existe um litígio muito forte, muito difícil, né? Mas tem essas pessoas de ponta, se elas não tiverem boa cabeça para unir, a desunião para criar uma dinâmica, né? Muito assim, tu como pai conseguiu unir. Não, eu não consegui nada. Quem conseguiu foi as pessoas que estão ao redor de mim. Deu tanto a minha ex-mulher, que nunca incomodou, nunca, né, teve situações assim que possa trazer litígio, com uma Vera, pelo contrário. E eu fico muito feliz de saber que as minhas 4 netas, né, tanto as 2 netas, as 3 netas do primeiro casamento, como a netinha que nós temos hoje com 1 ano, são apaixonadas pela Vera. São, assim, as 3 são assim, uma loucura pela Vera. Por que isso? Né? A criança não mente, o sentimento, a criança não mente. Eu sempre falo isso, né? A criança é pura, né? Ela não vê, ou ela gosta ou ela não gosta. Ela só gosta das pessoas que gostam dela. Né? E isso a Vera demonstra muito na família, entendeu? Então, isso agrega, né? Isso agrega, com certeza. Tá? Isso agrega. Eu não estou falando também algo assim que é felicidade todo dia, alegria todo dia. Não, nós temos nossos problemas diários, nós temos problemas, né? Todo dia surge problemas, todo dia surge uma ideia diferente, né? Um pensa de uma forma, outro pensa na outra, mas aí que está o grande momento, né? A gente enfrentar tudo isso junto. Enfrentar junto e ter a cabeça tranquila, né? Eu sempre digo, nunca tomamos nenhum tipo de decisão emocionalmente.
Se nós estamos com uma situação emocional, né, ou de amor demais, ou de ódio demais, ou de raiva demais, não se toma decisão. Nunca se faz isso, né? A gente sempre toma decisão depois que para tudo, calma, pensa, analisa, respira, e aí toma a decisão que tem que ser tomada. Se é certo ou errado, não importa, mas sem emoção. O risco é o mesmo, né? Mas assim, ó, a chance de acertar é bem maior, né? É bem maior, com É certeza. bem maior. E eu acho que uma das questões interessantes, né, que a nossa profissão leva, então, para as organizações, né, já como a Marla trouxe, na própria questão da integralidade e da individuação de cada um, né, e de buscar o seu sentido, esteja naquela organização, esteja naquela empresa, ou buscando isso, entendendo que tem que ir para fora dela em algum momento. E numa empresa familiar, principalmente, acho que isso é muito forte, assim, desse trabalho, e eu sei que o IDG tem isso realmente como algo na sua essência, né? Que bom a empresa familiar ter essa estrutura e continuar junta. Mas se alguma coisa tiver que ser definida, se a gente tiver que preservar alguma coisa, o que a gente preserva, né? O negócio ou a família? A família. E preservando a família, vai se entendendo realmente a possibilidade de fazer a construção, né? E de quem quer estar junto conosco ou não, e de como é que a gente trabalha, né? Para estar junto, então, quem quer ficar, como é que vai ser. Então, nós somos família, mas nós somos aqui também, seja sócios, ou seja, a hierarquia que vai se ter dentro dessa organização, né? Mas das pessoas que fazem parte de uma família, que vão em algum momento fechar as portas, acabar o seu expediente, ir para casa juntos, e lá ter a sua outra vida, né? E lá também estar preocupado com as questões do negócio, né? Mas tá ali pensando junto e vai fazer em prol disso, porque é da família, é a família em primeiro lugar. Então, acho que tudo que tu trouxe aqui traz muito isso, né? O mais importante é a família. E o negócio, ele é sucesso, ele deu certo porque quiseram seguir juntos, mas porque preservaram a família em primeiro lugar, né? E acho que isso é algo que nós temos essa sensibilidade e faz a diferença estarmos, então, dentro dessas organizações familiares para poder realmente fazer com que isso não se perca, com que essa seja a base e a fortaleza estrutural para que realmente o negócio possa seguir por 46 anos, né, por 50 anos, por 90 anos, como tem empresas aí familiares que estão agora já em sucessões, e a gente poder trabalhar. Bom, e agora? Como é que vai ser, né? Alguém vai dar sequência nisso aqui, mas só vai conseguir dar sequência e ter condições porque teve toda essa fortaleza nesse período todo em que a família se construiu e construiu aquele negócio premiada, né? Nessa união e nesse senso de que é isso que é importante. O negócio, ele pode se transformar, ele pode se dissolver, ele pode recomeçar de outra e outra forma, mas a nossa família não. Perfeito. Mas isso aí é aquilo que eu sempre coloco, né? Não é fácil. Não é fácil. Requer muito, muito zelo, cuidado, dedicação, tolerância, resiliência. Todas as soft skills têm que ser praticadas no extremo na família. Aquilo que tu faz numa empresa, porque tu tem um contrato, é diferente do que aquilo que tu faz dentro da tua casa, com a tua família, com o teu trabalho, com o teu negócio, né? E com todos os elementos que são intrincados aí. Sim. Isso aí nós sabemos muito bem, né, João Cassiano? E tem alguns assuntos, eu falei numa outra aqui, que tem o sofrimento do alto executivo, do presidente, do vice-presidente, do gestor responsável pelo negócio. A preocupação da manutenção do negócio, a preocupação da manutenção da família. E se eu não der a melhor resposta, vai sobrar para quem além de mim? Para mim, né? Porque a última instância é o presidente, não é? É o presidente. A última instância é o líder, né? Nas devidas posições. E não é fácil, porque a família, ela tem a sobrecarga quando a empresa é familiar. Se a empresa é societária, não tem nenhum parentesco, tu pode ter o sentimento de ódio, de rancor pela outra pessoa e ele é justificado. Não é pelo teu filho. Isso não é pela tua mulher. Isso não é pelo teu enteado. Né? Principalmente nas famílias de hoje, que são mais complexas, né? Dificilmente hoje tem uma família nuclear, né? É verdade. Quantos tu vai encontrar assim, né? Mãe, pai, filho, Espírito Santo. Não, desculpa. Né? Mãe, pai, filho, irmãos e todos juntos.
lutando pela mesma causa, se desentendendo às vezes, tendo conflitos, mas buscando, tá, um ajuste, um acerto. A paz, né? Que é difícil da gente ter. Porque a paz é uma coisa que vem não só do teu trabalho, do teu esforço, mas é uma paz de espírito, né? Tanto é que as pessoas, quando ficam muito inquietas, vão procurar algum lugar onde possam, né, ter esse momento de fé, de religiosidade, ou até de sossego para encontrar paz de espírito, né? E na família, às vezes, é complicado, né? Do que eu digo, né, João Cassiano? difícil. Não, é difícil, porque, por Muitos exemplo, empresários dessa por exemplo, empresários, né, como eu, Familiar. como outros também, familiar, que cuida da família, né, tem muitos conflitos internos, né, bastante inimagináveis, né? Às vezes a gente senta na frente da doutora Zeila ou da Marla para conversar antes com psicólogos, talvez a gente não consegue transmitir tudo que a gente está sentindo dentro, né? Como disse a doutora Zeila, muitas vezes a gente tem que optar entre a empresa, o que é certo para a empresa, o que é certo para os filhos, o que é certo para a esposa, o que é certo para isso ou para aquilo, e aquela luta interna da gente vai debatendo, né? Então, a gente mistura um pouco da questão prática do trabalho com a questão emocional de relação, sentimento de família, né? Então, a gente fica naqueles conflitos. Se eu tomar essa decisão, a família vai pensar diferente. Se eu tomar decisão, o filho vai pensar diferente. Se eu tomar outra decisão, a mulher vai pensar diferente. Tomar decisão, o ciclano pode dar diferente. E muitas vezes tu pode tomar uma decisão favorável para toda a família e não ser muito favorável para a empresa e os funcionários que estão trabalhando ali, que também tem um grande problema, né, emocional hoje, principalmente essa geração que está aí, nós estamos vendo, né, uma geração cheia de problemas, né? Então, é um conflito interno, muitas vezes, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e eu não posso ficar 24 horas ligando para todas eles para tentar resolver uma situação dessa. Então, a gente tem que discutir consigo mesmo, tentar respirar, né, tentar ver qual é a forma melhor de a gente resolver os assuntos, né? Então, Mas a tua experiência com as consultorias, e não é só a nossa, quando tu tem alguma dificuldade que tu vê que foge da tua esfera, tu traz os profissionais, aqueles que sabem, para te auxiliar, né? Sim, com certeza. Isso faz toda a diferença, né, João Muita Cassiano? diferença. A SKU, nesse sentido, nós chamamos, né, o tipo de trabalho que a SKU faz dentro da área da propriedade intelectual, né? Talvez eu não tenha explicado um pouquinho o que a SKU faz, mas a SKU faz toda a propriedade intelectual. O que é propriedade intelectual? É registro de marcas, patente de produtos, direitos autorais de obras, né? Todos os tipos de obras, tá? Então, nós trabalhamos isso um manancial muito grande das empresas, né? Hoje, qualquer marca que é lançada no mercado, ela tem que ter proteção. E antes dela ter proteção, a gente tem que verificar se aquela marca está livre no mercado para ser registrada, né? Então, tem muitas nuances da nossa atividade. Patentes também. Eu inventei esse produto, inventei essa xícara. Mas tem que verificar se tu inventou mesmo. O cara pode... Já acontece muitos inventores chegando, não, eu inventei, depois tu fazendo uma pesquisa. Não foi tu inventou. Lá na China já inventaram, na Europa já inventaram, nos Estados Unidos já inventaram o produto, né? Isso acontece muito. A gente tem que trabalhar, muitas vezes, com essa pessoa chamada inventor, que é uma pessoa muito difícil. Muito difícil. E convencer ele que ele não inventou aquilo ali é uma coisa muito difícil também para nós, tá? E muitas vezes a gente aplaude, né, quando ele realmente inventa, tá? Algumas coisas bem interessantes. Por sinal, o Rio Grande do Sul tem muitos grandes inventores, tá? Nós temos coisas aqui que a grande maioria das pessoas não sabe que foi inventado aqui, né? A fotocélula, por exemplo, né, foi inventada em 1984, uma pessoa aqui em Porto Alegre, uma pessoa que não tinha condições nenhuma, né? E hoje tem fotocélula em tudo que é torneirinha que abre no mundo todo, aparece fotocélula. E em 84 ele criou o princípio disso aqui em Porto Alegre. Nós temos lá o pedido de patente desse produto. E fora as outras invenções também que existem, né? Mas nós trabalhamos nesse mercado. Tá? E a gente tem que trabalhar muitas vezes com as emoções dos clientes, né, sobre isso. Tá? Muitas vezes o cliente está usando a marca 5, 6 anos, tá? A marca dele está maravilhosa, está pegando no mercado e diz, você vai ter que trocar de marca. Então a marca já existe outra que interessa. Né? E assim como as invenções, né, embaixo do braço, feliz, olha que eu inventei, vou ficar rico. Não, tu não inventou nada. Então, a gente trabalha tem que lidar com a muito frustração, né? Então, o tipo de trabalho nós chamamos de boutique, porque nós trabalhamos com diversos tipos de situações, porque tem empresas que só trabalham com patente, ou só com marca, ou só com direito autoral, nós trabalhamos com tudo, tá? Graças a Deus, nesse tempo
nós falamos antes, os filhos se formaram nisso aí, fizeram pós-graduação, fizeram mestrado, cada um dentro da sua área, para ter um conhecimento para ajudar o cliente, ajudar as pessoas, conversar com as pessoas, né? Pensa, todos fizeram mestrado, né? Todos fizeram mestrado. Então, para eles, né, terem condições de explicar para o cliente tudo, conversar com o cliente e tal, né? Então a gente tem que trabalhar um pouco também esse emocional, né? Seria interessante que tenha uma psicóloga formada em marcas e patentes aí para trabalhar com os clientes. Ou trabalhar com os inventores, né? Que são as pessoas que... Eu queria abrir um parênteses aqui. Eu gostaria que tu falasse da importância do registro da marca para os psicólogos também. O IDG está registrado contigo. Sim, o IDG está protegido há bastante tempo. Bastante tempo. Aliás, acho quase 20 anos. Desde que fundou. Se não tivesse, né, até nós já comunicamos, já fizemos contra terceiros que usaram a marca IDG, né? Teve outro instituto igualzinho que tentou registrar a marca, nosso sistema de controle, nós temos um sistema de controle de todo mundo que faz registro de marca, para a gente saber se alguém está tentando copiar ou registrar uma marca idêntica dos nossos clientes, né? E aí nós descobrimos isso aí, comunicamos ao doutor e já fizemos ações administrativas para... Foi cancelado o registro, cancelado o pedido do registro, né? Mas toda empresa, tá? Ou todas as pessoas que hoje uma pessoa física pode registrar a marca, tá? Todas podem registrar a marca, todas têm condições, tá? Até tem um caso agora com um cliente, faz 2, 3 semanas que eu estou tentando encontrar uma marca para ele fazer o registro. Até estou me sentindo mal para dizer para ele, não dá essa marca, não dá. Ele chegou para mim, eu não sei mais o que criar, tudo que eu crio já aparece. Mas por que isso, né? Porque a pessoa sempre está com uma mesma mentalidade, né? Pegar aquelas coisas mais parecidas, tem relação com o produto, então ele vai criando essas marcas que já existem, né? Tá? Uns anos atrás eu fiz um trabalho muito forte com as agências de publicidade, inclusive com algumas palestras sobre isso, dos pessoal que cria produto dentro das agências, tá? Que geralmente o pessoal cria o produto que tenta criar uma marca fácil de entendimento, o pessoal que vai gravar. E essas marcas são as piores marcas que existem, porque ou elas estão registradas ou elas não são registradas, né? Então tem esse detalhe, às vezes cria uma marca linda, maravilhosa e tal. Dá um grande exemplo, já não existe mais, tá aí, que é a marca Big, né, do supermercado, né? Não tinha exclusividade, todo mundo podia botar Big onde quisesse, porque a expressão Big é grande e expressões de qualidades, né, de adjetivos não são registrados. Belo, bonito, grande, pequenos, não são registrados. E a agência criou Big e explodiu o Big. Só que não tinha como nós fazermos. Nós fizemos até a proteção, porque existe um tipo de proteção que chama-se marca mista, que tu protege a logotipia. Aquela logotipia do Big, nós protegemos. Tá? Mas o nome em si, não. Daí todo mundo podia usar. Claro. E eles ficavam brigando, o fulano está usando o supermercado Big lá em Santa Catarina. Pois é, né? O que eu vou fazer? Entende? Mas o que é isso? As agências pagam uma fortuna para criar marcas fracas. Toda marca bonita, linda e fácil de gravar são marcas fracas, nós chamamos, tá? Marcas que não tem como fazer uma boa proteção. Não cria uma diferença. Não cria. IDG, por exemplo, já é uma marca forte, porque essa aí tem força, entendeu? Não tem essa relação. Pelo menos 30 anos atrás. 30 anos. Então, esse é o nosso trabalho. Então, nós passamos o dia todo discutindo. Muitas agências grandes ligam para nós, a marca tal, não dá, mas, já criamos logotipos. Mas não tem como fazer isso. Tu vai vender uma coisa para o cliente e não vai conseguir, o cliente não vai conseguir fazer. Importante. E aí, eles ficam bravos, xingam, ficam achando que nós estamos impedindo, né? Não, Sim. Né? É um assunto que a gente fala, né? Eu me lembro da nossa primeira imersão, lembra? Que tu foi o convidado para falar sobre marca. Tu estava registrando o IDG. Sobre patentes, eu falei. Sobre patentes, sobre marcas e patentes. Eu estava registrando o IDG para mostrar para os psicólogos da importância deles registrarem também a sua. E a gente até hoje fala, mas para os psicólogos não faz muito sentido marcar, ter um registro ou não ter um registro. Né? Até brinquei das suas marcas. Pois é. Até brinquei na época dizendo que de inventor e louco todo mundo tem um pouco, né? Todo inventor é meio louco, nem inventor é certo. O cara inventar uma coisa, tem que ser louco, não pode ser certo. Até hoje eu não vi um inventor que realmente inventou coisas interessantes que seja uma pessoa certa. Sim, tem que ser fora da curva, né? Fora da curva. Nós no escritório temos o professor Pardal, nós chamamos, tá?
Todos nós temos, todo escritório precisa do aquele que cria coisa. Esse que criou, por exemplo, é um professor Pardal nosso. Tá? Ele criou, ele largou, agora eu vou partir para outra coisa. É assim que eles funcionam. Tá? Depois que ele criou, está criado, legal, eu inventei, então tá bom, tchau. E não ganha dinheiro. Eu, até hoje eu nunca vi um inventor ganhar. Tá? Quem ganha são as empresas, que depois investem e tal. Mas o inventor em si. Alguns casos que existem no mundo, né, que ficaram ricos, né, mas muito poucos. Muito poucos. Hoje em dia se fala muito em inovação, né? Inovação é o canal, né? Mas a inovação, na verdade, sempre existiu, né? Sim. Hoje eles estão só mudando um pouco a imagem da questão da inovação, né? Estão criando coisas, tá? Mas com a inovação, né? Cada dia surge alguma coisa a mais em cima do que já existe. É verdade. A Escala teve muitas marcas, por exemplo, que nós tivemos muito trabalho em cima, que hoje são marcas conhecidas dentro do mercado, né? Nós trabalhamos. Eu, por exemplo, não trabalhava ainda na Escala, trabalhava em outra empresa, eu trabalho em marcas desde os meus 14 anos de idade. E já foi mais de 50 anos trabalhando nessa área, tá? Mas quem registrou a marca Melissa fui eu no outro escritório. Quem fez a patente da Melissa fui eu também no outro escritório. Foi a primeira pessoa a pegar a Melissa na mão, fora o Alexandre e o Pedro Grandene, o pai deles, né? Então, ali, eu achei que aquilo nunca ia dar certo. Enfim, explodiu. Tem essas coisas também, né? Sim. Tá. E tem outras marcas bem conhecidas no mercado também passou pelo nosso escritório bastante tempo. Teve marcas bem conhecidas que já fecharam, assumiram, o nosso escritório continua aí. Então. Com certeza. Quando tu falaste ali do teu trabalho ali com empresa familiar também, cada empresa familiar tem as suas características, né? Quando a gente tem uma experiência de tão longa data que nem a que nós temos contigo, a gente tem a certeza que o nosso trabalho faz a diferença, que é a coisa mais importante. Quando tu vai trabalhar com outras empresas familiares, com a estrutura familiar diferente, com a estrutura organizacional diferente, a gente se depara com outras situações. Não é? Mas todas elas se encontram, digamos assim, dentro do mesmo grupo que a gente diz assim, que é da manutenção família-empresa. Né? E o quanto essas relações repercutem lá na frente. E aí eu estou falando de processo sucessório. Tem 3 filhos. Quem vai ser o novo presidente? E quando? E como? Né? São lutas internas. São coisas futuras. Mas tu pensa assim, né? Todos nós temos, né, aquela condição de tornar a nossa empresa mais durável ou menos, né? Tu tem que preparar, por exemplo, um conselho de administração, um conselho consultivo, onde, né, o fundador, o presidente, possa ocupar esses cargos e lá na frente ter um sucessor para ser o presidente. Né? Não. Esse é um trabalho futuro, né? Futuro. Sabe que uma vez me perguntaram isso, dos filhos, quem é que vai assumir lá? Né? Eu simplesmente disse o seguinte, eu não vou indicar ninguém, nem vou forçar ninguém. A liderança não se impõe, a liderança se conquista. Aquele dos 4, né, na época assim, trabalhava, que demonstra liderança, obviamente vai liderar os outros, independente da idade. O mais novo, o mais velho, do meio, não importa. Então, não deu só, olha, esse aqui é meu filho preferido, eu gosto, esse aqui vai liderar. Não. Daqui a pouco o mais novo tem muito mais força, né, de liderança do que o mais velho, ou o mais velho que o mais novo, não importa. Mas isso não se impõe, né? Isso não se dirige, isso se conquista. A liderança se conquista. Eles se liderando os outros e tem, né, na família, os que têm mais espírito de liderança que os outros, né? Então, isso vai ser sucesso. Não existe, por ser mais velho, por ser mais novo, por ser do meio, ser o líder. Vai ser aquele que vai demonstrar liderança. Né? É que vai se mostrar mais interessado nas coisas e tal, e os outros vão, obviamente, seguir ele nesse sentido. Né? Essa é uma sucessão espontânea, né? Porque a maioria das empresas familiares muitas vezes não dão certo em virtude disso, né? O pai chega lá e diz, não, o filho mais velho é que vai comandar tudo. E às vezes o filho mais velho
não serve para nada. Né? Ou não quer. Ou não quer, ou não tem sentido. Não tem sentido de liderança, isso que eu quis dizer. Né? Não tem aquele sentido de liderança, então não adianta. E muitas vezes ele vai lá porque o pai mandou, ele vai lá e às vezes a empresa não vai para frente em virtude disso. Né? Sim. Isso acontece muito, eu vi muito isso. Né? Já vi empresas grandes que conversei com seria o futuro líder da empresa, o cara, meu Deus, né? O cara até drogado, né? O cara não tinha condição, mas o pai foi insistindo. O que aconteceu? A empresa fechou, os irmãos não se desgostavam, não gostavam, acabaram fechando. Né? Mas por quê? O pai deveria deixar, não, deixa que alguém vai assumir isso, alguém vai demonstrar. E ele não queria, uma vez ele falou para mim que ele não queria isso. Né? E aí foi forçado assim, e não deu certo. Então, isso são experiências que a gente vai pegando na vida, né? A gente vai vendo as coisas como vão acontecendo. Né? E tem nesse momento, né, de sucessão, enfim, quando ela acontece, algo muito importante, né, e que a gente vive também na nossa prática de trabalho, é exatamente as pessoas que ficam. Então, na linha sucessória, né, saiu aquela figura que ficou ali durante 30 anos, né, ela gerou a cultura da empresa, ela era a cultura da empresa, né, e agora falamos um momento em que um filho, então, assume, nesse caso, mas é uma outra cabeça. Por mais que ele já fizesse parte daquela família, aquele negócio já fizesse parte da vida dele desde que ele nasceu, é uma outra história para ser contada. É uma outra forma de gestar esse negócio, de gerir esse negócio, né? E como é que é isso? E a gente trabalha, então, e entra exatamente para trazer. Bom, para quem fica na empresa, né? Seja lá para todos os cargos que estiverem ali, então, abaixo. Agora a gente vai trabalhar sob uma outra cultura. Né? Eu percebo o sentimento de quem sucede de querer manter realmente aquilo que foi sucesso, que foi feito, é honrar o legado, né, que o seu progenitor então deixa e o fundador daquela empresa e a pessoa referência então daquela família, mas é o meu estilo agora. E como que eu coloco isso, né, para as pessoas que ficam na empresa, para os diretores, para os gerentes, seja lá qual for, né, a estrutura? Como que eles recebem isso? A gente entra também, então, com o trabalho da psicologia organizacional para levar essa mensagem, para construir junto esse trabalho, né? Até para que as pessoas não se desconfortem tanto, porque uma mudança numa organização já desconforta. Sim. Numa mudança de sucessão, que agora é uma outra mentalidade, a gente está falando de pessoas que aí vão ter 30, 40 anos de diferença, né? De cabeça, de pensamento, trazendo a sua forma agora. Como é que a gente faz isso, né? Então, a gente traz esse momento, não vamos construir juntos, agora então a cultura é essa, como é que tu vai fazer para se adaptar nessa cultura, né? Essa cultura faz sentido para ti? Bom, vamos ter que passar aqui um tempo juntos para que a gente conheça isso, para que se construa e para que as pessoas também aceitem essa mudança, porque às vezes eu tinha uma fidelidade tão grande, né, no caso com aquele presidente que ficou durante tantos anos ali, eu acompanhei e eu continuo nessa empresa, agora vem um outro gestor que eu já conhecia, porque ele estava aqui, porque ele fazia parte, mas agora o papel dele é outro. E as ideias que ele está trazendo são outras. E como é que eu faço para continuar aqui? Porque aí eu posso não fazer parte da família, mas eu fiz parte da empresa daquela família. E agora eu continuo com aquela família ali, mas com uma outra forma de gestão. E esse é um trabalho muito rico que a gente faz também, é um trabalho muito bonito da gente conduzir junto com a pessoa que está sucedendo, né? E aí, na teoria tridimensional, né, tem alguns funcionários que são família, né? São família. E tem os que são família que não são tão família, assim, né? Aí quando tu entra nesses estudos aí, mas aí é um estudo mais específico, aí tu define bem os papéis e tu vê onde que ele se coloca dentro da estrutura, né? Bem isso aí. Onde se coloca dentro da estrutura. E claro, né, o João Cassiano é só um exemplo, né? De uma empresa que está bem sucedida, porque se está com 46 anos de vida, quantas vidas já foram, né? E quantas terão pela frente. Mas tem algumas coisas que eu gosto de instigar, né? É o etarismo, por exemplo. Tem uma coisa assim, a pessoa já tem mais de 50 anos, tá velha. Se tem 60, tá muito velho. E se tem, que nem eu, 70 e alguma coisa, tá muito velho. Por que não sai? Por que não abre o caminho? Por que não deixa os filhos entrar? Não, peraí, né? Se a gente vai viver 100 anos, os 40 que tem pela frente.
conhecimento, a experiência, toda a história que essa pessoa construiu, precisa ser cortada só por questão da idade? Não é? Não dá para conviver todas as gerações mantendo, né, o fundador, o patriarca, o presidente na posição. Aí cria-se, né? Eu acho que é uma necessidade, já falamos sobre isso, um conselho administrativo, um conselho consultivo, que é para tomar decisão final sobre grandes decisões que todas as empresas têm que tomar, né? Mas aí não é só figurativo? Não, não pode ser. Porque essa experiência, essa vivência, ela não morre, ela não acaba, né? A menos que a pessoa queira se afastar. Mas tem alguns locais que não deixam nem visitar o pai, porque não é mais o presidente. Não pode, não estou falando da história de vocês, estou falando de outras Sim, empresas, Claro. né? E tem alguns que quando passam o bastão, como eu digo, e recebem essa rejeição da família, acabam morrendo de tristeza. Verdade. Vocês podem acreditar ou não, mas acabam morrendo de tristeza. Com Perde certeza. sentido, né? Não é porque eles dedicaram toda a vida, eles abriram todo esse espaço para a família, criaram condições de vida muito superiores da maioria, porque, em geral, as famílias que trabalham juntas, elas enriquecem juntas, não é? Elas criam patrimônio juntas, né? Os pais veem os filhos prosperar, os filhos veem que os pais também melhoram as condições de vida. Mas chega uma hora que, né? Isso cessa, e aí? E para o patriarca, para o fundador, é muito triste, né? Esse processo de exclusão por idade, É verdade. né? E isso aí, né, os que vêm atrás, às vezes não vêm. Né? E essa questão a gente tenta trabalhar e trazer também nas nossas falas sempre com delicadeza, né? Que é a questão de trabalhar com gerações, ainda mais com esse empurrão tecnológico que nós temos, né? Forte. Eu imagino, João Cassiano, na época, para pesquisar sobre algo, alguém chega com uma inovação, criei isso, até vocês conseguirem achar lá do outro lado do mundo alguém que tenha já, demorava, né? Hoje, claro que isso demanda um trabalho de pesquisa, conversando já com o Rafael algumas vezes também, né? Com o Diego, quanta pesquisa, quanto dedicação eles precisam, porque é no detalhe. E precisa conhecer muito, saber onde tu vai buscar aquela informação. Mas hoje o acesso é outro. Muito diferente. E nem sempre para nós é tão fácil. Eu digo assim, eu completei 45 anos agora, com um filho de 10 para 11, de vez em quando. Ele chegou ontem, sentou na minha frente, montou um Canva na hora ali para mim, um material, com voz, com isso, com aquilo. E eu fiquei olhando assim, né? E aí aquele impacto que dá, né? Ele diz assim, ele só olha para mim hoje e fala, tu não conseguiu fazer isso? Então, assim, aquilo que eu já vivenciei, que eu percebo, é claro que vem uma geração atrás da outra. E eu disse para ele, senta aqui e me ajuda, então. Me explica, faz essa parte que eu vou fazendo essa. É isso aí. Então, assim, poder trabalhar, entender a demanda, como tu disseste mesmo, né? Essa geração que vem, assim, com várias problemáticas, não que as outras não tivessem, mas para a gente poder entender essa geração, a gente precisa também estar sempre se conhecendo, né? Sempre buscando alguma questão, por que isso me impacta tanto? E claro que a gente vê a nossa velocidade vai mudando com o passar do tempo, e a gente também precisa respeitar isso. Né? Então até eu tinha deixado aqui uma questão, né, o quanto assim para te colocar da questão da importância do autoconhecimento na gestão de tudo isso, porque poder olhar o macro, né, dar aquele passo para trás e entender que ok, são os filhos, eu tenho que me posicionar com relação a um filho, eu conheço o perfil de cada filho melhor do que ninguém, eu sei o que dói para um, o que não dói para o outro, mesmo que eu esteja falando de trabalho, que para um gestor ele vai estudar o perfil e mesmo assim é difícil. A gente diz muito, né? Tu precisa estudar o perfil do teu funcionário e da pessoa que trabalha contigo para tu saber como é que tu vai te posicionar. E aí, quando o funcionário ou o direto ali é a pessoa que tem uma relação afetiva mais próxima tua. Tu não pode dizer, vou para casa depois, né? E tá tudo bem. Não, porque tu tem o final de semana, né? Tu tem o evento de família, o churrasco de família, que muitas vezes a gente tem que cortar, né? Porque senão a gente só fala de trabalho. Tanto eu lembro que uma das ações, né, dentro do todo o planejamento estratégico que foi desenvolvido, foi um dia de café da manhã dentro da SKO. Isso foi.
Por quê? Porque era todos famílias, mas eles não conseguiam tomar café da manhã. Claro que cada um já tinha sua vida, sua casa, né, sua rotina. E chegavam todos correndo, faziam uma reunião e quando a Zélia propôs aquele café da manhã, foi o máximo. E até hoje, exato. E até hoje, né? Por quê? Porque é um momento, querendo ou não, da família se conectar e alguns funcionários se conectar. Ter um momento ali, aposto que ali vem algumas conversas paralelas, mas foca no assunto, tem aquele tempo reservado para isso. Então, assim, vem de novo a minha pergunta, né? O quanto é importante isso da tua parte, como gestor maior, junto com a Vera ali, conduzindo todos nas suas respectivas características, né? Junto com os funcionários que vocês contrataram. Porque vocês tiveram que abrir também possibilidade para que entendessem vocês. Para que a gente pudesse avaliar. Todos passaram por avaliação, todos tiveram suas devolutivas. Para entender o que gostava, o que não gostava, o que era bom para a empresa, o que era confortável para vocês também. Sim. E aí que vem, né, uma das questões que eu falo muito, que é muito fácil quem olha de fora, daí tu vê toda a problemática, né? Quando a gente está olhando de cima, e aí é um papel importante, né, que a gente fala, vai para o macro, sai do problema, vai lá para cima, para tu olhar aquela dinâmica. E aí sim tu conseguir colaborar. Tu conseguir dar um entendimento diferente e trazer essa clareza, né? Sim. De poder entender. Tem um filho que gosta mais disso, tem um filho que tem um perfil daqui a pouco que, bom, eu quero criar o meu próprio. E tá tudo bem. E não é comigo. Né? Então, essa questão do autoconhecimento, que eu venho muito falando nisso, e eu já falei várias vezes, eu uso muito a questão da máscara, né? Que eu sempre falo dentro do avião. O que adianta botar a máscara, a gente, né, botar em todo mundo e esquecer de botar na gente. Né? Então, quando eu falo muito de autoconhecimento, eu uso essa analogia porque para mim faz todo sentido. Eu preciso estar bem, né? Tu precisa estar respirando bem, precisa estar com toda a questão da tua espiritualidade, que eu sei que tu dá muito valor para isso, também em dia, para poder conduzir tudo isso. Sabe que ele está falando no início da conversa, né, de fazer pesquisa. Tá? Quando eu iniciei, fiz uma pesquisa de marca, coisa mais simples, levava 30 dias para saber. Hoje leva 15 segundos, menos 5 segundos, a diferença, né? Então o mundo evoluiu bastante e a gente tenta acompanhar esse mundo de hoje. É difícil. Tá? Hoje o escritório está sendo reestruturado todo. Hoje nós estamos criando um programa que praticamente vai administrar o escritório inteiro. Tá? Em todos os setores. O programa já trabalha com 1 ano sem trabalhar nesse programa, né? E estamos tentando, né, incluir, e nós temos que mudar a nossa cabeça também para entrar dentro desse programa. Tá? Mas também tem toda aquela área também de experiências, tanto minha como da Vera, por tempo trabalhando, porque muitas vezes a gente olha alguma coisa, não adianta o programa estar dizendo, já sabe que aquilo não vai dar certo ou vai dar certo. Até tem uma passagem, um tempo atrás, uns anos atrás, nós estávamos numa reunião grande, né, com um cliente lá que estava com uma dívida enorme em relação à questão de uma marca lá e tal. E estava com aquele monte de papel na mesa, eu olhei o papel e vi que tava, aquele papel que todo mundo segurava, ninguém viu, tinha um grande erro naquele papel. Pela experiência que eu tinha, eu olhei, você conhece isso, eu li isso aqui está errado. O NP errou, deu uma decisão totalmente errada em cima desse documento aqui. Nós pegamos o avião no mesmo dia, fomos no Rio e modificamos, resumindo, tudo que o cliente devia, a outra parte pagou para o cliente por causa do papel. Eu tinha olhado de longe. Isso é expertise. Isso é conhecimento. É a visão das coisas, entendeu? Então, isso aí a gente não, mesmo tendo toda a parte de tecnologia, tudo, essa experiência, a inteligência artificial não vai descobrir, entendeu? Não vai, tá? Porque a gente que coloca a inteligência artificial os nossos conhecimentos, né? Hoje em dia é impressionante, né? O chat GPT, o Canva, se tu vai lá e pergunta, parece que ele te conhece há anos, né? Porque tu vai conversando com ele, ele vai captando aquilo que tu quer, né? É muito bom, mas tem certas coisas que muitas vezes eu perguntei pro chat, tem que responder que eu não concordei porque eu trabalho na área e sei que não é aquilo. E até contestei, diz, não é bem assim. Ele vê a história, tu tem razão, aquela história toda. Né? Mas o quê?
a experiência de tempo. Tá? Costumo dizer que E para isso tu ter eu uma tento, resposta, tu tem que isso eu saber. tento demonstrar, eu, a Vera, principalmente, tento mostrar para os guris, né? Porque ali nós temos uma idade X, outra Y, outra Z, são de Várias 45, de 40, de 30, de 33, 35 anos da Jéssica, então, diferentes, né? E os funcionários, né, de 20 anos, 24 anos, tá? Estão sempre achando que tem que mudar alguma coisa, tá? E a gente tem lutado com isso, né? Diariamente a gente tem lutado, né? Aí é que vem os conflitos de gerações e também das eras, né? Porque a gente veio da era industrial para a era Sim. tecnológica e foi muito rápido. Muito Levou rápido. 500 anos de transformação industrial e 50 para a gente chegar onde chegou na inteligência artificial, né? E isso aí, a turma mais nova, eles sabem muito bem fazer isso aí, Sim, muito bem. né? Só que tem algumas coisas que eles não sabem, né? Com certeza. Porque eles pulam etapas e nós sabemos. E aí eles questionam também a nossa habilidade de trabalhar nos tempos atuais e também nos excluem, nos considerando incapazes de usar a tecnologia. Sem saber que precisa, dentro desse mundo que nós estamos vivendo, tanto, não é? Nós somos, né, digitais em parte, né? Porque a nossa geração é toda... né, análogo digital. Análogo digital, porque nós usamos muitos dos elementos e das tecnologias atuais dentro da nossa capacidade. Mas se vocês pedirem para alguém da geração atual escrever um texto, já era. Já era. Né? Para nós, digitar um texto pode ter a dificuldade, mas se falhar tudo, quem souber escrever sobrevive. Aqui, no lápis, na caneta. A caneta, não no computador. Mas isso hoje não é valorizado pelas novas gerações. Eu tenho uma passagem da SKO que é interessante colocar. Em 1985, se não me engano, eu comprei um computador. Sim, os primeiros. Eu comprei um Dismac 8002, 34 KB. Esse relógio que eu estou usando aqui deve ter 1000 KB. 34 KB, tá? E eu comprei ainda pelo Bradesco, ainda fiz um leasing lá de 5 anos. Era um cara. E esse computador tinha que fazer um programa de Basic. Tá? E eu fiz um curso de The Basic na época, em 85, para aprender a digitar e fazer isso, porque cada correspondência era um programinha de Basic que tinha que ser feito. Tá? A pessoa matricial, que ela só andava de um lado, um ou outro, tinha que ter ar-condicionado e tal. Até eu botei na frente da sala CPD, Centro de Processamento de Dados, era lindo, maravilhoso. Aí eu fiz uma propaganda no Jornal do Comércio, né? Até fiz uma frase de efeito dizendo a informática a serviço da propriedade intelectual, olha só. Eu nunca vou esquecer essa frase. Aí eu encontrei um colega meu que trabalha na outra empresa, na Rua da Praia, ele chegou para mim e disse assim, ele vive ainda até hoje, disse assim, gurizinho me chamava, botando teu dinheirinho bem assim, nesses eletrodomésticos. Me chamou computador de eletrodoméstico. Até hoje eu gosto deles. Pai, como é que tá teu eletrodoméstico aí? Tá trabalhando com eletrodoméstico, né? Porque para eles era uma coisa assim. Sim. Tá? E nós fomos a primeira empresa de marcas e patente da região sul a comprar um computador. Só tinha em Rio e São Paulo. Os caras tinham lá comprado. E eu fui a primeira a comprar esse computador. Quer dizer, isso também é o seguinte, a Escal desde 85 sempre pensou na questão de informática, de tecnologia, né? Esse programa que nós estamos fazendo, estamos pensando nisso aí, né? Sempre nessa mudança, sempre, né? Tentar acompanhar, tá? Mas te digo assim, ó, hoje em dia é muito mais difícil acompanhar, porque, por exemplo, assim, Excel, né? Eu fiz um curso de Excel lá, aprendi Excel, o Excel agora vai deixar de existir, porque já tem outros programas muito mais rápidos e muito, entendeu? Então a gente sempre vai estar correndo atrás, entendeu? Eu sei que hoje a gurizada já entra na escola já aprendendo outras coisas. Mas a tecnologia... Mas eu bato nessa tecla, nós temos que realmente evoluir junto no poder ficar atrás, né? Senão eu estaria fazendo pesquisa de 30 dias, 15 segundos. E eu concordo e acho que a placa que tinha ali, a frase essa que tu traz é exatamente... O que eu falo ainda em todas, na psicologia, a mesma coisa. A tecnologia, sim, ela está a serviço. Sim. Nosso. Não nós, dependentes
né? Do que a tecnologia vai nos proporcionar para eu conseguir trabalhar, para eu conseguir fazer. Tu sabe exatamente que serviço tu presta, independente da tecnologia ou não, e da ferramenta. A ferramenta vem aprimorar. Dentro da psicologia, eu falo muito nisso também. Hoje a gente tem né, materiais que a gente não tinha acesso, formas de trabalhar diferenciado, mas se tu não souber de fato o que tu tá fazendo... Tem uma coisa que vocês, psicólogos, né, têm um trabalho muito importante nessa situação toda. Tá? Porque está indo muito rápido a questão de toda a tecnologia, né? Bastante. Tá? E o pessoal está pensando muito na questão de cada vez se interessar mais na questão do desenvolvimento tecnológico e não estão pensando muito na cabeça. Exato. Entendeu? Porque isso está trazendo certos problemas. A gente vê nessa geração do jeito que ela está, né? Nada contra ela, porque nossos avós podiam pensar que a nossa geração também não iria para frente, né? Mas a situação psicológica desse pessoal está muito grande. Está surgindo agora no seu trabalho aí, no Ministério do Trabalho, existem as doenças aí, burnout, essas coisas aí, tá surgindo coisas novas, né? E aí o trabalho, onde vocês vão aumentar muito nesse sentido, né? Sim. E fora as outras situações, né? Familiares que existem, tem funcionários, sabe muito bem uma situação ou outra, né? E essa geração, deu para ver que eles não seguram muito uma situação dessas, sabe? De separação, tá? de brigas familiares, de pai, mãe, de ver que elas não têm ainda uma... A nossa geração ainda segurava um pouco mais, até, talvez por falta de conhecimento de algumas coisas, né? Mas essa geração está uma geração mais difícil. Tá? A gente tem conversado e o trabalho de psicólogos nessa área, principalmente o pessoal, né, que está se formando, está estudando psicologia, vai ter que pensar essa relação, preparar essa relação mental com a questão de tecnologia. E né? se preparar ainda mais, né, para poder enfrentar uma realidade que já vem muito acelerada, que o mundo do negócio ele não espera, né? Se tu não está conectado e te atualizando constantemente, tu precisa estar muito atento, né? Então, até para profissionais da área que querem atuar com as empresas, há uma necessidade de uma amplitude de conhecimento, assim. E, de novo, eu reforço a questão do autoconhecimento. Senão, vão acabar batendo em cima de questões pessoais. E eu falo muito, tenho falado em todas, acho que as minhas falas, né? Que eu, tanto na organizacional quanto na clínica, que me pergunto, o que tu acha que está acontecendo? E eu, refletindo muito, eu disse, gente, as pessoas... Falta referência. Referência. Né? De pessoas que realmente, de fato, sabem o que estão fazendo, como fazer, que queiram compartilhar conhecimento, que tenham resultado. Né? Para que as pessoas aprendam. Tu sabe que a tecnologia está substituindo muito o ser humano. Isso vai trazer problemas graves logo em seguida. Tá? Eu tenho um cliente nosso que ele substituiu uma parte da empresa dele por robôs. Tá? Despediu 20 funcionários que faziam aquilo ali. O robô trabalha noite e dia, produz 3, 4, 5 vezes mais que os funcionários. Tá? E os funcionários foram literalmente saíram muito antes dessa situação, né? Já uns anos atrás. Saíram, né, da empresa. E isso vai acontecer muito, muito. Né? Vai haver a substituição da máquina para os seres humanos. E isso vai trazer um problema para as pessoas muito grande. As pessoas ainda não estão... se pagando dessa situação. Falando mas nisso aí... Pode trazer... É um assunto que se abre para até para algum outro encontro, Com né? certeza. Porque eu te faria uma pergunta, né? Como se manter vivo, sendo uma empresa familiar, e na linha de frente, no mundo que nós estamos vivendo? Olha, é como eu disse, né? Cada dia é um dia. Né? Cada dia a gente aprende alguma coisa, né? Nós vamos tentar se adaptar a cada situação, tá? Porque como a gente trabalha com novidade, tecnologia, tá? Todas essas tecnologias novas surgindo, aparece no nosso escritório para fazer as proteções. Sim, então, nós estamos sempre mudando. Até brinco com o meu pessoal que toda vez que há uma crise grande, né? Isso aí... Aumenta o trabalho. Aumenta o nosso trabalho. Por incrível que pareça, sabe? Quando deu o plano Collor, por exemplo, que deu aquele desespero, todo mundo sem dinheiro, sem nada, o maior volume de registro de marcas que nós fizemos foi naquela época. Por quê? Porque o pessoal começou a criar coisas novas para fugir daquela situação que está sendo criada. Então, toda vez que há um problema, né, está existindo agora, o pessoal vai criar coisas novas e vão nos procurar.
entendeu? Coisas inéditas. Então, sempre aparece isso, né? Mas a nossa luta é diária. Nesse ponto aí é diária, né? Todo dia a gente está pensando em alguma coisa novas, tudo. Tem as nossas concorrentes que também pensam, né? Que fazem as coisas, tá? E a gente tem trabalhado, né? Eu Bastante. coloco a situação, por exemplo, de mão de obra. Isso é uma situação. É uma situação bem As difícil. empresas familiares contratam 75% da mão de obra laboral né, da área privada. Então, quando nós pensamos assim, né, como trabalhar essa turma nova que está chegando, que chega com alta tecnologia, mas do ponto de vista humano com baixa resistência. Muito baixo. Né? Como é que a gente vai lidar com eles? Não é uma coisa que tu possa responder agora, que a gente já está quase encerrando nosso tempo, mas é uma pergunta que fica. Nós nos preocupamos muito com isso, muito, tá? Assim, nós temos nosso sistema lá de chamada, né, para contratação, né, LinkedIn, os outros sistemas, Instagram e tal. Praticamente está fixo aquilo lá. Sempre entra um trabalho, 2, 3, 4 meses, 5 meses, faz treinamento, aprende o que tem que fazer, depois, pois é, não era isso que eu queria e tal, sabe? Então, tu treina o pessoal, daqui a pouco o pessoal sai. Tem pessoas lá que entrou numa segunda e saiu fora numa sexta-feira. Né? Tem uma pessoa que disse lá para nós, porque tá assim, eu não gosto de ler e-mails. Poxa. Eu não gosto de atender telefone, tá? Então, tu vê a questão mental, né? A pessoa vai lá, se candidata, passa por uma entrevista, passa por todo o processo, é aprovada, é chamada, e depois vem dizer que não gosta de atender telefone. Não, alguma coisa está errada. Porque esse candidato, sabe, ali está tudo especificado o que a gente está precisando, a maneira que a gente está precisando. A gente trabalha bem sobre isso aí para não haver problema, né, para escolher a pessoa certa. Aí a pessoa vai lá, é aprovada, passa por todos os testes e chega na hora e diz que não gosta de atender telefone, ou não gosta de ver e-mail. Não, né? Alguma coisa está errada na cabeça dessas pessoas. Né? Ou pessoas vão lá, felizes da vida, fazem entrevista, a segunda-feira tu começa a trabalhar. Ótimo, tá tudo, contratamos uma pessoa boa, você vai servir. Segunda-feira, não, repensei. Não, por que se candidatou? Entendeu? O escritório está ali, é só entrar na nossa página, ver como é que nós trabalhamos, o que nós somos, de que forma nós trabalhamos. Está tudo ali, está tudo certo. Esse é o problema. Tá na mente das pessoas, entendeu? Dá vontade de dizer, quem sabe tu falando na IDG lá, conversa com a Mara, vai lá. Melhora um pouco essa tua cabeça, porque o problema não é a empresa, a tua cabeça. Mas a gente realmente ali, a gente tem que trabalhar muito isso, o pessoal vive muito junto na mesma sala, conversando e tal, de tudo que é fora, de tudo que é jeito, né? Com idades diferentes, então. Sim. Então, o nosso tempo está esgotando, né, pessoal? Eu gostaria de colocar para vocês alguma pergunta a mais para o João Cassiano, né? E depois vamos partir para a finalização. Eu como eu já fiz algumas perguntas até que eu tinha pensado, né? Mas só para completar a tua fala, né? Que também eu venho falando muito de que as pessoas têm que cuidar muito para não perder a capacidade de pensar por elas mesmo. Sim. E isso eu venho trabalhando muito, vamos se trabalhar, né? A gente está num momento em que as empresas estão muito no foco também, com toda essa questão do NR1, que agora entrou em vigor, dia 26 e tudo mais, que é tão esperado 26 de maio, né? No 2025 e 2026. Então, vem tudo isso. Vocês estão olhando para vocês estão pensando de fato, assim, se isso é o que te agrada? Por que se está sendo feito um processo, está sendo feito todo um cuidado, um olhar, o que é? Né? O que faz com que uma pessoa pegue o telefone e ligue e diz, repensei? Né? Então, às vezes, né, aquele olhar para cada um, a autorresponsabilidade, né? Cada um olhando para si no seu desenvolvimento, cada vez mais a gente precisa ter essa atenção. Então, te agradeço. É sempre um prazer te ouvir, né, falando assim, eu acho que a gente poderia passar horas ouvindo e trazendo outros temas, né, que eu sei que o João Cassiano fala e fala muito bem e tem propriedade para falar sobre isso. E é muito bom poder compartilhar, eu tive uma oportunidade, eu digo, é uma honra poder ter acompanhado vocês também, poder ter colaborado, aprendi muito, né, nesse processo e justamente com esse olhar cuidadoso que tu sempre teve com todos. E aí eu imagino quanto tu teve que abrir mão de muitas coisas também
para poder fazer e chegar onde tu tá agora, né? Então, assim, eu acho que esse olhar todo cuidadoso, esse olhar com carinho de saber o que são prioridades na vida, que é a questão de autoconhecimento que a gente fala muito. Então, quando a gente trabalha com as empresas, a gente vem com todo o trabalho da psicologia, nem sempre a gestão e o presidente quer estar lá junto com a gente, abrindo mão, né, daquele posto e se expondo de certa forma, né? Expondo as suas questões. Então, a gente está super de parabéns nesse sentido, né? Não só pela família, que eu super admiro também, pela toda a parceria que vocês têm. É claro que a gente tem características e tem questões, todos nós temos, cada um com as suas famílias aqui. Mas poder levar um negócio, né? Poder levar todos eles junto, tu abriu uma possibilidade de uma qualidade de vida, né? E de trabalho super ampla para todos eles. Então, assim, eu penso como mãe, assim, né? Quem sabe, tomara que eu possa também proporcionar esse tipo de possibilidade, independente de escolhas, né? Acho que dá para me entender bem nesse sentido, né? Eu acho que a gente cumpre o papel, assim. Então, eu realmente, assim, eu me emociona até ver esses processos e da forma como vocês conduzem. Então, parabéns e muito obrigada pela participação, né? Por compartilhar com a gente aqui essas histórias. Da mesma forma, assim, muito, muito gratificante poder ter passado esse tempo aqui trocando essas ideias, né? E vendo o quanto tu realmente corrobora com todo esse trabalho que a gente se propõe a fazer dentro das organizações. E isso, pensar enquanto profissional, pensar enquanto um gestor, pensar enquanto alguém que tem uma responsabilidade financeira com a sua empresa, com a sua família, mas sem deixar nunca de partir do princípio que é ser pessoa, que é olhar para si, que é se conhecer, que é buscar esse valor, que é entender o valor que as pessoas têm realmente, né, sendo as da família ou não, como tu disse, a tua preocupação genuína em entender como é que a gente trabalha com o que a gente tem hoje no mercado, como é que a gente faz para trazer essa geração com os valores que a gente tinha e que eu passei para os meus filhos e que são importantes de continuar e que eles vão precisar passar para outros também, como é que isso vai conseguir, né, acontecer? E, enfim, a gente está ali para lembrar todo mundo realmente, né, independente da função da hierarquia e do tempo, que todos somos pessoas, né, e todos precisamos olhar para a gente, olhar para o outro, realmente conseguir se entender e se acolher para fazer com que o negócio dê certo, né. Então, muito obrigada, né, por essa participação, obrigada a vocês também pela oportunidade de estar aqui aprendendo, né, nutrindo mais um pouco do nosso conhecimento e saindo realmente feliz, né, entendendo que a gente realmente também, enquanto pessoas, enquanto profissionais que escolhemos essa área, temos um trabalho tão bacana, né? E como a gente aprende e como a gente deixa um pouquinho e o que a gente traz, né, para a nossa vida e para os nossos trabalhos, né? Aquilo que é aprendido dentro de um trabalho, dentro de uma empresa como a tua. Muito obrigada. O que eu posso dizer, né? Eu só tenho uma coisa para dizer: gratidão, né? Agradecer por todo o trabalho que a IDG fez com a gente, né? Eu fico, tá, vocês estão transmitindo para mim alguns pensamentos, né, do passado, antes de conhecer a EDG, antes de conhecer a doutora Zeila, né, naquele momento que eu falei, não sou louco para ter uma psicóloga, né? Mas porque a gente não tinha ideia, não tinha conhecimento, né? Hoje, realmente, a nossa empresa está muito bem, obrigada, está tudo muito bem no mercado, estamos em primeiro lugar praticamente em todos os itens da nossa empresa, tá? E claro que isso aí, eu tenho que agradecer muito o trabalho da IDG, da doutora Zeila, da Marla, né? Da Elisângela agora, que está trabalhando também, participando, porque se não fosse essa mentalidade que a IDG começou a colocar conosco, eu não sei como é que estaria a SK hoje, né? Realmente eu não sei. Não sei se todos iriam continuar trabalhando da mesma forma, continuar no meu setor, ou também iriam trabalhar de outra forma, talvez sozinhos, tá? Até foi colocado uma coisa bem interessante sobre o café da manhã, né? Hoje todas as reuniões têm café da manhã. E todas as nossas reuniões sempre começam sabendo como é que está a vida particular de cada um, como é que estão os filhos, como é que está a esposa, como é que está isso. Ah, fulaninha fez tal coisa, foi lá em casa, perguntou por tal coisa, fala com a família. Depois que terminou esse papo, tá? A calma, essa conversa de família, aí nós começamos a falar sobre os negócios. Tá? É assim que nós formos. Hoje nós trabalhamos dessa forma.
dessa maneira. É tudo alegria depois disso? Não. Claro Tem que muitos problemas que têm que ser resolvidos, tem que ser discutidos, problemas que talvez não sejam tão bom para um, não sejam tão bom para outro, mas tem que ser discutido e debatido nesse momento. Tá? Mas isso é um trabalho, né, organizacional, um trabalho na psicologia que foi feito em cima disso. Né? Então, o Marlon, teus alunos, a doutora Zeila, né, que também são os alunos do trabalho, demonstrar a importância que tem o trabalho de vocês numa empresa como a nossa, familiar. Tá? Que deu para nós uma amplitude maior, uma visão maior de todos nós, uma visão maior de como é que é a funcionalidade de uma empresa familiar. Que até então eu nunca via a escola como uma empresa familiar, mas uma empresa que estava trabalhando, surgindo. Né? Depois disso aí, nós mudamos a mentalidade. Né? Uma empresa familiar, nós todos temos que trabalhar para nós mesmos, né? Todo mundo trabalhando para a empresa e a empresa trabalhando para todo mundo. Tá? E essa é uma mudança de cultura, sabe? É uma mudança de cultura. É muito mais humanizada, né? É muito mais... Onde se permite que as pessoas sejam quem são, apesar das dificuldades, dos conflitos, mas que estejam juntas, né? E que queiram ter bons resultados para todos. Quando eu te convidei, eu sabia que eu tinha que te convidar. Foi unanimidade, né? A empresa familiar veio logo o teu nome, nem se questionou, nem se procurou uma segunda pessoa, porque tinha que ser tu. E claro, às vezes eu me pergunto o que eu estou fazendo aqui, né? Mas quando tu vem e fala sobre isso, agora justifica, né? Que as coisas fazendo muito bem. Espero ainda os próximos 40 anos também trabalhando bem. Tu quer que eu entre na estatística de 100 mais? 100 mais, né? Já, porque 60 mais, 70 mais já foi, né? Mas o que acontece? Pelo trabalho que tu fizesse na IDG, todo o teu pessoal, a Marla, né, que foi tua aluna hoje, né, trabalhando lado a lado, tu sempre demonstrou isso, né, porque, como eu falei no início, né, qualquer situação, vai lá falar com a doutora Zeila. A doutora Zeila é o lugar que a gente se sente bem para conversar, para se abrir, para sair aliviado. Muitos assuntos nós tivemos, muitos assuntos sair mais tranquilo, muitos assuntos e muita coisa que tu não pode falar com mais ninguém. Não, né? Com certeza. Só nós sabemos. Né? Só nós sabemos. Então, todos nós sabemos disso. Né? Essa é a confiabilidade entre a psicóloga e o seu paciente, né? Seu cliente também e o cliente, né? Isso é muito importante. Né? E o bom de tudo que a doutora Zeila conseguiu fazer a cabeça de todos nesse sentido, entendeu? Que todos nós temos que se unir, todos nós temos que ser fortes, né? Até contou uma historinha, né? Sozinhos não somos ninguém, juntos nós somos muitos, né? E realmente é isso, né? E todos têm esse pensamento, né? Né? Claro que de vez em quando dá uma recaída, mas voltamos a conversar com toda a Zeila, voltamos novamente, tá? É um trabalho constante, não adianta. É um trabalho constante, não cessa. É um trabalho que não cessa. Mas o simples fato de vocês aplicarem as coisas que vocês aprenderam faz toda a diferença. Porque às vezes a gente vai em algumas organizações, a gente trabalha, desenvolve a cultura, faz todo um processo e não anda. Porque não há o envolvimento de todos. Às vezes o presidente acha que não é importante a participação dele, a vice-presidente também. Aí os outros acham que não precisam ir, não precisam estar lá. Todos precisam se dar as mãos. Com certeza. E nós estamos juntos, né? Com certeza. Não tenho dúvida. Então, João Cassiano, só tenho que te agradecer, vocês também, Marla e Liz. Eu chamo ela de Liz, é Elisângela. Né? E nós temos que continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Compartilhar o que nós sabemos, não é? Compartilhar a nossa experiência, nossos conhecimentos e praticar o que o IDG se propõe, né? Que é saber fazer e ser. Sendo que a última instância é mais importante. É de tu ser quem tu és integralmente e fazer o melhor que tu pode onde tu estás, por aqueles que tu tens ao teu lado. Com certeza. Não é? Então, agradecer para vocês, gente. Obrigada. Foi muito bom estar aqui. E as que estiverem nos assistindo, né? Hoje, amanhã, ou quando puderem, né? Que compartilhem conosco esse momento, que estejam do nosso lado também, né? E é muito bom saber que a gente está no caminho, né? Auxiliando as pessoas a se desenvolverem, as empresas, e principalmente as empresas familiares, já que são 90%, né? Da atividade da área privada pertencem a vocês, empresários da família, né? E da empresa familiar. Muito obrigado, João Cassiano, por vocês. Sejamos aqui